Ervas fazem milagres. Eu vou gravar uma série de vídeos para postar aqui para vocês, para tomarem conhecimento do potencial que as ervas têm em resolver problemas de saúde aonde não há mais nada a fazer. Há problemas de saúde que chega um momento que, apesar de toda a evolução da medicina, ela nada pode fazer, ou às vezes pouco pode fazer. Cada vídeo vai ter um caso mais difícil do que o outro. Vocês vão ficar assim surpreendidos, vão ser surpreendidos, vão ficar surpresos e achar incrível esse potencial das plantas de resolver coisas que dá para ser considerada como milagre. E o caso de hoje que eu vou começar é um caso desses da qual não havia mais nada a fazer, a não ser deixar o paciente numa cadeira de roda e a medicação à base de morfina para aliviar a dor. Apenas aliviar, porque tirar a dor completamente não conseguia. No menor movimento que o paciente fazia, ele já reclamava que a dor era muito intolerável. Então veja que cada caso merece uma avaliação da complexidade. Nesse caso, além da idade da pessoa, todos sabem que uma pessoa de idade tem mais dificuldade de recuperar de um problema de saúde, ainda mais quando trata-se de um problema aonde há um desgaste muito grande em toda a estrutura do paciente, na estrutura física, nos órgãos internos, já havia uma deficiência no funcionamento. O paciente que eu vou citar, uma pessoa que aos 84 anos de idade sofre uma queda e nessa queda fratura uma vértebra na coluna lombar. Ao avaliar os exames que foram feitos para ver o que tinha ocorrido, o médico deparou com a fratura naquela vértebra e desgaste em todas as outras vértebras, inclusive um desgaste muito acentuado no quadril. Quadril é a parte que dá estrutura para a pessoa caminhar, né. Quadril, na condição que estava, muito difícil a recuperação. Além de toda essa estrutura que já estava danificada pelo tempo ou pelo hábito que a pessoa teve ao longo de sua vida, tinha também órgãos internos com comprometimento bastante importante para ajudar numa recuperação, mas no caso ali, a dificuldade de recuperação era difícil, porque o rim desse paciente já estava com a função totalmente comprometida, inclusive com indicação para fazer hemodiálise, porque o rim já não estava funcionando bem. Além disso, outras condições já afetava a saúde da pessoa, uma anemia crônica e numa condição bastante séria estava estabelecido nesse organismo. Então, a chance de recuperação diante de tudo que cercava a saúde dele era considerado impossível. Mas a pessoa procurou e disse: "Será que pelo menos aliviar a minha dor teria alguma coisa? Porque esta medicação que eu estou tomando já está causando reação que eu não estou tolerando bem". Eu
entrei na história para tentar aliviar pelo menos a dor, mas sei do potencial da fitoterapia. Inclusive a fitoterapia que eu estabeleci como regeneradora, ou seja, regenero onde já houve estrago, onde já houve dano naquele órgão ou naquela parte esquelética, como é o caso da coluna. Então eu sei desse potencial, mas não passei para a pessoa, porque cada caso seria para mim um caso, então não sabia se poderia ajudar nessa outra situação, mas eu, no meu silêncio, vislumbrava que seria possível. Mas agimos com a intenção de aliviar a dor. E, para surpresa, em uma semana, não só já tinha aliviado a dor, como tinha contido as reações que causam dor. Então já não sentia mais dores. E, para encerrar a história, com 2 meses de tratamento, a pessoa já estava caminhando e os exames posteriores feito mostrava a cicatrização da vértebra e melhora nas outras vértebras que estavam degenerada, e também melhora no quadril que estava degenerado. Então, é esta a surpresa da fitoterapia, ajudar amplamente em todas as condições que envolve o problema de saúde da pessoa. E o mais importante é que nesse quadro, até mesmo uma possível cirurgia foi descartada pela condição que a pessoa estava, com outros problemas de saúde sério também. Então, seria quase que, por assim dizer, inviável realizar uma cirurgia e também numa estrutura que já estava degenerada. Então eu vejo assim, citar o caso, e vou fazer outros também, tão complexo quanto esse, mostrando para vocês que a fitoterapia ajudou. É que é importante conhecer esse recurso. Porque conhecendo esse recurso, no momento que a pessoa tiver a necessidade de fazer uso dele, já está disponível, já conhece, já sabe que vai poder contar com um recurso polivalente, como são as plantas medicinais, que agiram nas diversas formas que eu apresentei para a pessoa. Agiu nos sucos que foram acrescentados às plantas, salada, em todo alimento, até em sobremesas, foram acrescentado plantas para ajudar. Foi uma forma de acentuar o uso e possibilitar que a pessoa utilizasse várias plantas e, obviamente, beneficiasse das substâncias presentes nela. Então entrou na forma de chá, suco e também de outros alimentos. Isso é a importância do uso das plantas, ter essa possibilidade de acrescentar em várias opções alimentares também. E daí você vai dizer: "Ah, você falou do caso, mas não citou o que usou". Bom, é complicado essa coisa de você passar uma orientação de forma genérica. Dizer: "Olha, foi isso, isso e isso". Por quê? Porque ali foi estabelecido as plantas para aquela condição e as plantas que o organismo dele, naquela faixa de idade, pudesse suportar. Então, por esse motivo que eu estou, e a intenção também de relatar o caso aqui, para mostrar para vocês que existe esse potencial, que as ervas têm esse potencial. E
obviamente disponibilizar para vocês muitos recursos que estão disponível no próprio site tiachita.com, é um site que eu sou editora dele. Lá eu cito muitas plantas, algumas centenas delas, mostrando inclusive os estudos que há a respeito delas, e citando até o link para que possam checar aquela informação que está passada no site. Eu deixo aqui abaixo do vídeo o link para o site tiachica.com. Essa Tia Chica aqui é escrita com X. E também para aqueles que querem se aprofundar no conhecimento da fitoterapia, os profissionais da área de saúde, médicos de todas as especialidades, têm a possibilidade de se aprofundar através dos conteúdos que eu ofereço especificamente para profissionais. E para o público leigo, existem alguns conteúdos que estão disponíveis gratuitamente no site achico.com. E se acharam interessante a informação aqui apresentada, a título de você saber bem entendido que existe a possibilidade do uso desses recursos na saúde, pode compartilhar ou dar um like aqui no canal e se tornando também membros do canal, ou para quem quer um aprofundamento maior em fitoterapia, tornar membro do site tiachica.com. E o próximo vídeo eu vou citar um caso de uma senhora também acima dos 80, com uma fratura numa das vértebras muito importante, que também se recuperou, mesmo diante da impossibilidade de voltar a caminhar e permanecer também numa cadeira de roda. E outros casos também que vou citar de órgãos bastante comprometidos, alguns com indicação de transplante, e que o órgão regenerou. Por isso eu chamo a fitoterapia de fitoterapia regenerativa. Esta fitoterapia que eu conheço e trabalho e oriento ela há 55 anos. E até o próximo vídeo. Ervas fazem milagres. Eu vou gravar uma série de vídeos para postar aqui para vocês, para tomarem conhecimento do potencial que as ervas têm em resolver problemas de saúde aonde não há mais nada a fazer. Há problemas de saúde que chega um momento que, apesar de toda a evolução da medicina, ela nada pode fazer, ou às vezes pouco pode fazer. Cada vídeo vai ter um caso mais difícil do que o outro. Vocês vão ficar assim surpreendidos, vão ser surpreendidos, vão ficar surpresos e achar incrível esse potencial das plantas de resolver coisas que dá para ser considerada como milagre. E o caso de hoje que eu vou começar é um caso desses da qual não havia mais nada a fazer, a não ser deixar o paciente numa cadeira de roda e a medicação à base de morfina para aliviar a dor. Apenas aliviar, porque tirar a dor completamente não conseguia. No menor movimento que o paciente fazia, ele já reclamava que a dor era muito intolerável. Então veja que cada caso merece uma avaliação da complexidade. Nesse caso, além da idade da pessoa, todos sabem que uma pessoa de idade tem mais dificuldade de recuperar de um problema de saúde, ainda mais quando trata-se de um problema aonde há um desgaste muito grande em toda a estrutura do paciente, na estrutura física, nos órgãos internos. Já havia
uma deficiência no funcionamento. O paciente que eu vou citar, uma pessoa que aos 84 anos de idade sofre uma queda e nessa queda fratura uma vértebra na coluna lombar. Ao avaliar os exames que foram feitos para ver o que tinha ocorrido, o médico deparou com a fratura naquela vértebra e desgaste em todas as outras vértebras, inclusive um desgaste muito acentuado no quadril. Quadril é a parte que dá estrutura para a pessoa caminhar, né. Quadril, na condição que estava, muito difícil a recuperação. Além de toda essa estrutura que já estava danificada pelo tempo ou pelo hábito que a pessoa teve ao longo de sua vida, tinha também órgãos internos com comprometimento bastante importante para ajudar numa recuperação, mas no caso ali, a dificuldade de recuperação era difícil, porque o rim desse paciente já estava com a função totalmente comprometida, inclusive com indicação para fazer hemodiálise, porque o rim já não estava funcionando bem. Além disso, outras condições já afetava a saúde da pessoa, uma anemia crônica e numa condição bastante séria estava estabelecido nesse organismo. Então, a chance de recuperação diante de tudo o que cercava a saúde dele era considerado impossível. Mas a pessoa procurou e disse: "Será que pelo menos aliviar a minha dor teria alguma coisa? Porque esta medicação que eu estou tomando já está causando reação que eu não estou tolerando bem". Eu entrei na história para tentar aliviar pelo menos a dor, mas sei do potencial da fitoterapia. Inclusive a fitoterapia que eu estabeleci como regeneradora, ou seja, regenero onde já houve estrago, onde já houve dano naquele órgão ou naquela parte esquelética, como é o caso da coluna. Então eu sei desse potencial, mas não passei para a pessoa, porque cada caso seria para mim um caso, então não sabia se poderia ajudar nessa outra situação, mas eu, no meu silêncio, vislumbrava que seria possível. Mas agimos com a intenção de aliviar a dor. E, para surpresa, em uma semana, não só já tinha aliviado a dor, como tinha contido as reações que causam dor. Então já não sentia mais dores. E para encerrar a história, com 2 meses de tratamento, a pessoa já estava caminhando e os exames posteriores feito mostrava a cicatrização da vértebra e melhora nas outras vértebras que estavam degenerada e também melhora no quadril que estava degenerado. Então, é esta a surpresa da fitoterapia, ajudar amplamente em todas as condições que envolve o problema de saúde da pessoa. E o mais importante é que nesse quadro, até mesmo uma possível cirurgia foi descartada pela condição que a pessoa estava, com outros problemas de saúde sério também. Então, seria quase que, por assim dizer, inviável realizar uma cirurgia e também
numa estrutura que já estava degenerada. Então eu vejo assim, citar o caso, e vou fazer outros também, tão complexo quanto esse, mostrando para vocês que a fitoterapia ajudou. É que é importante conhecer esse recurso, porque conhecendo esse recurso, no momento que a pessoa tiver a necessidade de fazer uso dele, já está disponível, já conhece, já sabe que vai poder contar com um recurso polivalente, como são as plantas medicinais, que agiram nas diversas formas que eu apresentei para a pessoa. Agiu nos sucos que foram acrescentados às plantas, salada, em todo alimento, até em sobremesas foram acrescentado plantas para ajudar. Foi uma forma de acentuar o uso e possibilitar que a pessoa utilizasse várias plantas e, obviamente, beneficiasse das substâncias presentes nela. Então, entrou na forma de chá, suco e também de outros alimentos. Isso é a importância do uso das plantas, ter essa possibilidade de acrescentar em várias opções alimentares também. E daí você vai dizer: "Ah, você falou do caso, mas não citou o que usou". Bom, é complicado essa coisa de você passar uma orientação de forma genérica. Dizer: "Olha, foi isso, isso e isso". Por quê? Porque ali foi estabelecido as plantas para aquela condição e as plantas que o organismo dele, naquela faixa de idade, pudesse suportar. Então, por esse motivo que eu estou e a intenção também de relatar o caso aqui para mostrar para vocês que existe esse potencial, que as ervas têm esse potencial. E obviamente, disponibilizar para vocês muitos recursos que estão disponível no próprio site tiachita.com, é um site que eu sou editora dele. Lá eu cito muitas plantas, algumas centenas delas, mostrando inclusive os estudos que há a respeito delas, e citando até o link para que possam checar aquela informação que está passada no site. Eu deixo aqui abaixo do vídeo o link para o site tiachica.com. Essa Tia Chica aqui é escrita com X. E também para aqueles que querem se aprofundar no conhecimento da fitoterapia, os profissionais da área de saúde, médicos de todas as especialidades, têm a possibilidade de se aprofundar através dos conteúdos que eu ofereço especificamente para profissionais. E para o público leigo, existem alguns conteúdos que estão disponíveis gratuitamente no site yachico.com. E se acharam interessante a informação aqui apresentada, a título de você saber bem entendido que existe a possibilidade do uso desses recursos na saúde. Pode compartilhar ou dar um like aqui no canal e se tornando também membros do canal, ou para quem quer um aprofundamento maior em fitoterapia, tornar membro do site tiachica.com. E o próximo vídeo eu vou citar um caso de uma senhora também acima dos 80, com uma fratura numa das vértebras muito importante, que também se recuperou, mesmo diante da impossibilidade de voltar a caminhar e permanecer também numa cadeira de roda. E outros casos também que vou citar de órgãos bastante comprometidos, alguns com indicação de transplante, e que o órgão regenerou. Por isso eu chamo a fitoterapia de fitoterapia regenerativa. Esta fitoterapia que eu conheço
e trabalho e oriento ela há 55 anos. E até o próximo vídeo.